Essa noite eu queria falar um pouquinho sobre a jornada da intimidade. E eu queria que você abrisse comigo em Provérbios capítulo 30, verso 18. Provérbios capítulo 30, verso 18. E se você puder ficar de pé comigo novamente, para nós lermos a palavra. Quando a gente fica em pé, a gente fica em posição de combate, posição de prontidão, né? Pronto para a batalha, pronto para ouvir, pronto para receber uma direção, pronto para receber uma ordem. Provérbios capítulo 30, verso 18, pode botar na ACF, tá? Vamos ver se é a ACF. Há três coisas. Não, pode ser a ARA. Vamos ver se é a ARA, porque eu esqueci de anotar aqui no meu esboço. Isso, essa mesmo, ARA. Provérbios 30, 18 diz assim: há três coisas que são maravilhosas demais para mim. Na verdade, há quatro que eu não entendo: o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na rocha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma jovem mulher, ou com uma donzela em algumas traduções. Você pode se assentar. Quando a gente fala sobre intimidade, né, é um tema que eu lembro que quando eu me converti há 20 e poucos anos atrás, se falava pouco sobre isso, né, a palavra intimidade. Mas depois, com a chegada daquele movimento de adoração que aconteceu muito forte em Belo Horizonte, principalmente, São Paulo, quem é um pouquinho mais antiguinho na fé vai lembrar de Nívia Soares lá no começo, Antônio Cirilo, né, David Quinlan cantando, tantos cantores lá de Belo Horizonte que fizeram canções maravilhosas, Judson de Oliveira. E eu me lembro que a palavra intimidade se tornou assim a palavra preferida em todas as mensagens, canções, devocionais, e ela ficou. Tanto que hoje ainda nós falamos sobre intimidade. Agora eu queria pegar esse texto que parece enigmático, é um texto que eu acho que ele já mexe comigo desde quando eu me converti. Eu me lembro que textos que me chamaram a atenção quando eu me converti, porque a gente sempre tem uns textos que a gente lê e diz assim: meu Deus do céu, o que é isso? Né? A gente fica encasquetado com aquilo ali. Eu lembro que quando eu li Provérbios também, no capítulo 30, verso 15, que diz que a sanguessuga tem duas filhas, a saber, Dadá. Eu disse, meu Deus do céu. Eu disse, quem é que vai pregar sobre isso? Aí eu lembro que o pastor Jorge Linhares, da Igreja Batista do Getsemane de BH, gravou até um VHS na época com o espírito de sanguessuga. Eu disse, pronto, está aí. Então, não existe nada na Bíblia que não seja pregável, né? E eu lembro que quando eu li esse texto também, que nós lemos agora, Provérbios 30, 18, ele me inculcou. E eu venho mexendo nele por muitos anos. E eu creio que nesse momento ele vai se encaixar no seu coração. Então diga assim: Deus, prepara a terra do meu coração, porque todas as sementes da palavra da tua sementeira são boas para mim. Então, se você nessa noite deixar que o Espírito Santo deposite uma semente na terra do seu coração, pode ter certeza, pode bater vento, tempestade, torrente, ciclone, furacão, tufão, ciclone extratropical, extra não sei o que, não vai arrancar do seu coração, vai ficar aí, amém? E vai dar muito e muito fruto. Você vai estar igual eu, velho, depois de 20 e poucos anos de fé, dizendo, ainda mexe comigo esse texto que eu li há tantos anos atrás. Tem dias que eu leio coisas que eu li lá atrás, há 20 anos atrás, e eu digo, meu Deus, e Deus ainda está falando comigo, porque o que Ele deposita aqui, ó, ninguém arranca, amém? Então quando a gente fala desse texto, nós estamos vendo as palavras de um homem chamado Agur. Agur, a única informação que a gente tem é que ele era um homem que era dito que ele era de uma tribo de Massá, ele era um massaíta e era filho de Jaque. E não é a Jaque, né, Jaque? Já não basta 3 filhos, né, Jaque? Tinha que ter esse Agur também. Não, o pai dele se chamava Jaque, né? Né? Então esse Jaque tinha um filho chamado Agur. E provavelmente ele era um dos assessores do rei Salomão. E ele foi um dos participantes do livro de Provérbios.
Tanto que alguns queriam dizer que Salomão escreveu o livro todo, e eles disseram, Agur é um dos nomes que ele usa, pseudônimo, né? Ghostwriter, que ele chama, o pseudônimo, é o nome que ele usa. Não, mas a maneira de escrever é bem diferente. E esse Agur, ele escreve textos incríveis. Ele e o rei Lemuel, que provavelmente moravam na mesma na região de Massá, que você vai encontrar na Bíblia como Refidim, eles escreveram coisas incríveis. O capítulo 30 de Provérbios e o capítulo 31, onde você encontra a mulher virtuosa, não era o Salomão falando, era o rei Lemuel, e o capítulo 30 era um amigo dele, provavelmente Agur. E ele escreve isso aqui, ele diz que 3 coisas são maravilhosas demais para ele, que deixam ele maravilhado. E a palavra que se usa aqui é a mesma palavra que se usa para maravilhoso, conselheiro, Deus forte. A palavra hebraica Pele. A mesma palavra Pele ele usa aqui, que é algo que deixa você de boca aberta e te deixa pensando o dia todo. É algo extra, hiper, mega, ultra maravilhoso. E ele diz assim, tem 3 coisas que me deixam de boca aberta. E ele diz, a primeira coisa é o caminho da águia no céu. E aqui nós precisamos parar e pensar que era um homem que não tinha Instagram, ele não tinha YouTube, ele não tinha acesso a essas séries da Netflix com documentários que mostram até a pupila, a íris, o cristalino do olho da águia. Você consegue ver a formiga no fundo do formigueiro e a gente consegue ver o pelo na pata da formiga, com a câmera que tem hoje. Não, ele estava olhando de longe. Ele não tinha acesso a nossas câmeras. Então ele estava olhando de longe. Ele diz que tem uma coisa que deixava ele maravilhado, que era a águia voando no céu. E ele diz, a outra coisa é a cobra passando em cima da pedra. A outra é um barco, um navio. E não é um navio como o de hoje, cheio de containers. Um navio no meio do mar. E ele disse, o último era um homem com uma jovem donzela, ou seja, uma mulher que está na flor da juventude, pronta para namorar, noivar e casar, cheia de amores, ou seja, em tempo de amores, como a Bíblia diz. Então, esse texto intriga porque ele fala dessas coisas, e ele diz, a última coisa eu não entendo de jeito nenhum, ou seja, a minha cabeça dá um nó só em pensar, é esse o verbo que ele usa aqui para dizer que ele não entende, ou seja, só de pensar eu fico inculcado, eu fico com um nó na cabeça. Agora, o que esses 4 personagens, essas 4 personagens, a águia, a cobra, né, o navio ou barco e o homem com a mulher, o que esses personagens têm em comum? Aqui ele usa a mesma palavra, caminho da águia no céu, caminho da cobra na pedra, caminho do navio no mar e o caminho de um homem com uma mulher. Ele usa essa mesma palavra. E no versículo 20, ele encerra fazendo uma antítese, ou seja, um contraste. Ele fala da mulher adúltera. Assim é o caminho da mulher adúltera, que peca, depois limpa a boca e diz, não cometi mal algum. Ele faz essa comparação. Mas eu queria me focar não na mulher adúltera, mas nos 4 caminhos que estão aqui, que nos levam à intimidade. Você pode perceber que ele está falando de um personagem que está no ar, outro personagem que está na terra, outro personagem que está no mar e outro personagem que está no interior. Está falando de algo da alma, das emoções. Todos eles trilham caminhos que deixam ele embasbacado, deixam ele de boca aberta. Então ele não entende. Agora, qual é o caminho da águia no céu? O caminho da águia no céu fala do nosso primeiro encontro com Deus. Quando nós conhecemos a Jesus, ele nos pega literalmente aqui do chão e nos coloca no céu. A gente se sente no céu, a gente se sente, né? Sabe quando aquela pessoa está apaixonada, ela diz, eu estou nas nuvens depois que conheci o Artaxerxes, né? Só personagens difíceis, né? A Maria Joaquina me deixa nas nuvens, né? Maria Joaquina do Carrossel, você lembra? Então, essa ideia de que você fica nas nuvens tem a ver com a nossa maneira de expressar. E aqui tem a ver com isso. Quando nós conhecemos a Cristo, Ele nos transporta, como diz lá em Efésios capítulo 2, verso 6. Pode botar na ACF, a maior parte dos textos. Diz assim, Ele nos ressuscitou juntamente com Ele
e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando Cristo nos arranca do pecado, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, Ele literalmente nos coloca assentados nas regiões celestiais. Quer dizer que Ele nos transporta dessa vida terrena para um lugar celestial. Nós estamos assentados nas regiões celestiais. Você literalmente está com o pé no céu, com o seu coração no céu. É por isso que de vez em quando dá uma saudade de não sei onde, uma saudade de não sei porquê. Sabe o que é? Saudade do céu, porque você não é dessa pátria. Qualquer estrangeiro que está fora da sua pátria, ele vai sentir falta da sua pátria. Ele vai sentir falta da comida, vai sentir falta do clima, vai sentir falta da vegetação, vai sentir falta da maneira como as pessoas se movimentam, falam, tudo, porque não é a sua nação. Mesmo que ele admire muitas coisas do lugar, ele vai sentir falta da sua nação. Então Cristo nos coloca nesse lugar, e é o caminho da águia no céu. E o voo de uma águia é algo inspirador. Se você já parou para pensar, já fez como eu fiz com meu filho, que a gente colocou o tapete do quarto dele no chão, no pátio da rua, né? E a gente colocou e ficou deitado olhando os urubus voando. Talvez você já tenha feito isso num fim de tarde, né? Especialmente quando vai chover, a temperatura atmosférica aumenta lá, né? A pressão atmosférica, e o passarinho começa a voar baixo. A gente que é das antigas, né? A gente sabe que vai chover, né? Passarinho voando baixo significa que vai chover. A pressão aumentou, ele desceu, opa, lá vem chuva, lá vem ela, como diz o paraense, né? E ele desce, e a gente ficava deitado olhando para os passarinhos, e a gente vê que a maneira como eles planam no céu, até mesmo o urubu, que ao vivo não é bonito, mas lá em cima, né, de longe está de boa, só aquelas manchinhas pretas, ele vai planando no céu. Agora, se você já teve a oportunidade de ver um gavião, uma águia, uma ave de rapina, ela voa melhor ainda, é muito mais bonito. A maneira como ela aproveita o vento é algo incrível. Aquilo que parece que aqui embaixo destrói muita coisa, o vento forte, para a águia na verdade é um impulsionador, é uma alavanca, é uma catapulta, que lança ela para mais longe. E é assim que acontece conosco, quando nós nascemos de novo, nós somos colocados nas regiões celestiais. Cristo nos coloca literalmente o céu em nós. E além disso, a águia, ela voa muito rápido, ela sabe acertar a sua presa. Diz a ciência que a águia consegue voar até 160 km por hora. Sabe aquela velocidade do seu carro que o anjo recolhe as asas e não te acompanha mais? Quando você coloca 140, 160, o anjo recolhe as asas e diz, daqui para frente eu não vou mais. Você está por conta própria, né? Essa é a velocidade que uma águia avoa, como diz a criançada, avoa. Essa é a velocidade. E ela, quando desce, ela desce certeira, porque ela enxerga a quilômetros. A Bíblia diz, no livro de Isaías capítulo 40, no verso 30, Isaías 40, 30 diz assim, os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías está comparando aqueles que esperam em Deus, ou seja, aquele que confia no Senhor, ele vai receber uma graça especial, ele vai chegar em lugares aonde ninguém chega. Deixa eu dizer uma coisa para você, isso que você desvaloriza, a gente fica batendo na tecla, mandando no grupo, gente, faz devocional, a gente compartilha aí, faz devocional, ora que vai ser bom para você, faça, ore. Isso que você ignora, muita gente daria toda a sua fortuna para ter essa paz que você tem, o céu vivendo dentro de você. Eu sei que nesse momento tem pessoas com depressão, com ansiedade, pessoas pensando em tirar a sua vida, que não sabem o que fazer, e você está nas regiões celestes, você está num lugar alto, um lugar onde existe paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, tudo isso está disponível, porque a Bíblia garante que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Você está destruído emocionalmente, acorda naquele dia, aquele dia foi difícil, alguns segundos na presença de Deus, você começa daquele lugar onde você estava quase enterrado,
você começa a subir, e de repente quando olham para você, e aí, está melhor? Eu digo, eu estou melhor, orou, né? Tem aquela camiseta, né? Orou, orei, né? Melhorou, melhorei. É isso mesmo, orou, orei, melhorou, melhorei. Porque é isso que acontece. A Bíblia diz que nós somos comparados a águias, e a palavra que ele usa aqui é nesher, é águia mesmo, é águia, não é urubu, não é abutre, não é bem-te-vi, é águia. Então nós temos que ficar atentos com a maneira como Deus se expressa a nosso respeito. E os que esperam no Senhor renovam as suas forças. E o rei Agur, ele está dizendo que é algo intrigante, como é que uma águia pode voar do jeito que ela voa. E é interessante que a maior parte dos pássaros, quando o vento sopra, o vento começa a soprar forte, como eu mesmo falei, a gente presencia, eles começam a voar baixo. A gente vê a pressão atmosférica aumenta lá em cima e os passarinhos começam a voar mais baixo. A águia não. A águia aproveita para descansar. Como ela faz isso? Ela aproveita aquele vento. E ela abre as suas asas e se deixa ser levada. Ela passa por cima da tempestade. E Deus, Ele incrivelmente pega as nossas situações que parecem tão terríveis, as tempestades mais difíceis da nossa vida. Como é que nós encontramos descanso nele? Como é que Deus pega um momento que era para destruir o nosso coração e Ele traz uma mudança, Ele traz descanso? Porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eles não descem, eles sobem com asas como de águias. Isaías não está falando de sair do chão para cima, ele está falando de passar por cima das situações complicadas. Porque se eu estou esperando, é porque eu preciso de ajuda, eu preciso de resposta. Alguma coisa que eu estava esperando ainda não chegou. Então eu espero no Senhor e eu renovo as minhas forças. Agora, águias também têm uma visão privilegiada. Quem caminha com Jesus, quem encontra Jesus, enxerga as coisas diferentes. Quem aqui, depois que conheceu Jesus, começou a enxergar umas coisas que antes não via, né? A gente começa a ver, a gente começa a sentir. Nossos sentidos, é como se transformar num super-herói, gente. Quantas vezes a gente já viu o Peter Parker sendo mordido, picado por uma aranha, e ele de repente descobre que ele pode subir na parede. Essa semana o Micael viu o filme, né? Ele via só o desenho, ele viu o filme. Ele ficou admirado, papai, ele colou em cima do trem, ele está enxergando de longe, ele segurou a mosca no ar. Isso aí é Hollywood, isso aí é encenação, isso aí é mentira. Mas nós temos literalmente, verdadeiramente, poderes sobrenaturais, porque Cristo colocou na igreja, Ele chama a igreja de multiforme sabedoria de Deus. Multiforme sabedoria de Deus significa que Deus deu poderes, autoridade, Ele deu dinamis, que é poder, da onde vem dinamite, dinâmica. Ele colocou sobre a igreja poderes sobrenaturais para a gente combater principados, potestades, hostes da maldade, demônios, espíritos malignos, espíritos imundos. Ele disse, eu coloquei para vocês poder. E a águia é um exemplo disso. De longe ela enxerga. Um dos dons do Espírito Santo que está registrado em 1 Coríntios é o discernimento de espíritos. É você saber se aquela pessoa está falando em nome de Deus ou se ela está disfarçando e na verdade ela está falando usada por um inimigo, por Satanás, por um demônio, por um espírito imundo. Discernimento de espírito. A águia é um exemplo disso. Quem está em Deus, quem já nasceu de novo, faz um caminho diferente, anda no céu. Agora, a águia ela não faz a sua habitação em qualquer lugar. Você não vai andar na rua e de repente ali no beco você diz, opa, ninho de águia. Ela vai olhar para você. Não vai. Você não vai subir num morrinho mequetrefe aí, um morrinho de nada, uma colina e achar um ninho de águia. Você não vai subir nem numa samaúma, que é grande pra caramba, né? E achar um ninho de águia. Você tem que subir nas altas montanhas. É lá em cima que ela faz a sua habitação. É um ninho lá em cima, nas montanhas. É nos lugares altos. E aquele que já nasceu de novo precisa viver nesses lugares. Águia não é presa, a águia é predadora.
Você não foi feito para ser presa desse mundo. Se você espera no Senhor, sua habitação tem que ser lá em cima. Você só desce, sabe para quê? Para trabalhar de segunda a sexta, né? Trabalhar de segunda a sábado, para resolver tuas coisas. Mas o teu lugar, o lugar que você deve passar mais tempo, é na presença de Deus, é nas regiões celestes, porque Deus te colocou assentado nas regiões celestes. Aí você passa mais tempo comendo terra. Você é uma borboleta fingindo ser lagarta. Passa mais tempo perdendo tempo com as coisas desse mundo do que habitando nos lugares altos. E é por isso que Agur, ele disse, uma dessas coisas que me maravilham é o caminho da águia no céu. Ela poderia estar aqui embaixo, ela não é presa, ela poderia estar aqui embaixo, mas ela não está, ela está nos lugares altos. E a maneira como ela ensina, olha como Deus se compara a uma águia também, a águia mãe ou a águia pai, porque Deus na Bíblia, ele não tem um gênero, a gente usa o gênero masculino, mas ele em muitos momentos ele se apresenta como mãe, como pai, né, para dar a ideia de que ele abrange todas as necessidades do ser humano. Em Êxodo capítulo 19, verso 4, diz assim: vós tendes vistos o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias e vos trouxe para mim. Deus está dizendo o seguinte: vocês estavam lá, presos, escravizados, enjaulados, sofrendo na mão dos egípcios. Eu cheguei com as minhas asas e abri, e digo: sobe aí, galera, sobe aí. E ele levou todo o povo de Israel. O povo achou que eles estavam marchando. Na verdade, existiam as asas de águia do Senhor, levando a sua ninhada para fora. E quando o faraó quis matar o povo de Israel, o que Deus fez? Protegeu o povo. Olha o que diz em Deuteronômio 32:11. Como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, os toma e os leva sobre as suas asas. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com eles Deus estranho. Deus está dizendo: quando vocês estavam lá no Egito, eu agitei vocês e gritei e disse: vem para debaixo, vem, sobe aqui. E ele levou o povo para fora. Aí quando o inimigo foi atacar, é só você ler o Salmo 91, que provavelmente muita gente tem uma Bíblia aberta no meio da sala, no Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A sombra, Deus ele protege, Deus ele cobre, Deus ele é como a águia que protege os seus filhos. Amém? O Salmo 37 diz assim: os passos de um homem bom, Salmo 37 verso 23, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho, ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor sustém com as suas mãos. Uma das características da mãe águia é que ela cuida dos filhotes lá em cima, nos lugares celestes, mas chega um momento que ela diz assim: chega, você está sendo bem nutrido, bem tratado, bem protegido, mas para cumprir o seu propósito, chegou a hora de você cumprir o seu propósito. Então ela começa a botar a ninhada em cima das asas e começa a voar com eles, e de repente ela dá aquela soltadinha, né? O passarinho tenta bater e ela passa por baixo e pega novamente, e ela vai fazendo até que ele consiga voar normalmente, até que ele consiga voar por conta própria. Deus faz isso conosco. Quem aqui lembra quando conheceu a Jesus, como tudo era amores, tudo era maravilhoso, né? Parecia que Deus respondia todas as orações, parecia que você dizia e já acontecia, já resolvia tudo, não é? Depois o negócio foi apertando, né? A chapa está quente, é bem melhor você ser crente. Foi começando a ficar cada vez mais apertado. É porque Deus estava no começo te alimentando, te nutrindo, te protegendo, tratando como bebê, mas chegou uma hora que ele diz: ei, agora chega de peito, agora é papinha, depois da papinha agora tem que mastigar, agora você vai comer seu próprio alimento, agora você vai caçar o seu próprio alimento. E ele começa a te derrubar do ninho, ele começa a te lançar, só que ele não te deixa caído.
como diz o Salmo 37, verso 23, ainda que nós caiamos, nós não ficamos prostrados, porque o Senhor nos sustém com a sua mão. Ele coloca a asa embaixo. Todas as vezes que você cai, Ele te sustenta. Pode ter certeza. É ou não é verdade? É assim na prática. O segundo caminho que deixa o Agur impressionado, maravilhado, é o caminho da cobra sobre a rocha, ou sobre a penha, em algumas traduções. Mateus capítulo 10, verso 16, toda vez que a gente fala de serpente, de cobra, a gente diz, o diabo, é o capeta, cuidado, é a serpente. Mas Jesus, ele usa a figura de animais para nos dar muitos ensinamentos, amém? Em Mateus capítulo 10, verso 16, olha o que Jesus diz, como ele gosta de falar de animais, né? Ele diz assim, eis que vos envio como ovelhas, no meio de lobos, animal número 2, portanto sejam prudentes como as serpentes, outro animal, e inofensivos ou simples, né? Como as pombas, animal número 4. Então ele fala de ovelha, fala de lobo, fala de serpente, de cobra, né? E fala de pombo, ou de pomba. Ele está falando justamente de 4 animais. Ele diz, eu vou enviar vocês como ovelha no meio de lobo. Ovelha no meio de lobo é basicamente jogar, né? Jogar a ovelha para ela morrer. Porque a ovelha, o lobo vai olhar, é igual aquele lobo do Pica-Pau, né? Naquele episódio que eles estão com fome, né? Ele olha e imagina um bife gigante. Ele olha para a ovelha, ele imagina logo aquela costeleta de ovelha. Ele imagina como diz o gaúcho, um costelão 12 horas, né? Que fica 12 horas lá perto da brasa, fazendo aquele churrasco. Ele olha, ele vai pensar, então ele diz, eu vou colocar vocês numa situação de aperto. Eu vou colocar vocês como se vocês estivessem caminhando para a morte. E não é assim que a gente se sente todos os dias, quando vai pregar o Evangelho. Parece que todo mundo quer bater na gente, parece que todo mundo odeia, né? O Evangelho, a pregação, falar de Jesus. A gente pode falar de qualquer coisa, pode falar de jogo, pode falar de terror, pode falar de notícia ruim, pode falar, falou Jesus, já começa a criar um clima complicado. E a gente às vezes se sente oprimido, não é? Agora ele diz o seguinte, para você ir nessa missão que eu te mandei, você vai ter que ser prudente como a serpente. Jesus usa a figura da serpente, a figura da cobra, como um exemplo de atitude que nós precisamos tomar. O comportamento do animal, não o animal. O comportamento do animal nos traz ensinamentos. Então ele diz que nós precisamos ser prudentes como a serpente. Temos que ter prudência, tá? A Bíblia diz deixa eu só abrir o texto aqui, desculpe. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, verso 8, na ACF, diz assim, que Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Jesus diz que nós temos que ser prudentes como a serpente. E Efésios capítulo 1, verso 8, Paulo diz que Deus nos deu sabedoria e prudência. Então, para nós sermos prudentes como a serpente, nós temos que esperar que Deus nos dê essa prudência. E prudência tem a ver com você ficar ligado, você ficar muito atento para saber a hora de chegar e a hora de sair, a hora de falar e a hora de ficar quieto. Porque nenhuma cobra aparece assim, cheguei, não é? Nenhuma cobra faz isso. Ela chega sorrateiramente, ela chega de boa, né? Se tem uma cobra na estrada, pode ter certeza, ela não está tentando te assustar, ela está com mais medo do que você. Ela sai desesperada. Você já viu igual mulher em combate com a barata? Ela acha que a barata está vindo para cima dela, né? Mas na verdade a barata quer achar um lugar para fugir daquela criatura de 1,60 m, 70 que está quase pisando em cima dela. Mas a mulher acha que ela, a barata, tem 1,80 m e está fazendo, vou te pegar, né? Sempre é assim, não é verdade? Não é verdade? E assim, tem o ciclo, né? Você já viu aquele ciclo na internet? A mulher tem medo da barata.
né? E o homem tem medo da mulher, e assim vai, e cria um ciclo, não é? Mais ou menos isso. A cobra, ela não aparece assim. A cobra, ela sabe o momento de chegar, tanto que você percebe que o famoso movimento, se você já assistiu Karate Kid com o filho do Will Smith, né? Você vai ver que primeiro a cobra faz aquele movimento de capoeira, né, pastor Jacques, né? Dá aquela gingadinha, né? E ela vai se preparando para dar o bote. Ela não vai direto, ela primeiro se arma, para que ela possa saber, para ela achar o momento certo. Ela está procurando uma janela, uma abertura, uma pequena distração para ela chegar. E é assim que Deus nos chama para ser. Ele diz, é muito legal você ficar aí voando no céu como águia, mas espera aí, bora descer. Eu tenho uma missão para você. Eu vou te colocar em lugares onde você achou que nunca ia entrar, e você vai, sorrateiramente chegando, né? Vem cá, bora tomar um café aqui em casa. Chega lá e gospel, né? Evangelho, vai metendo Bíblia e de repente, olha, eu lembro que na faculdade, eu abria os livros, eu já contei isso aqui, eu abria livros no meio da sala, eu disse, Deus, eu quero falar de Jesus para meus amigos da faculdade, como é que eu posso chamar a atenção deles? Então eu pegava uns títulos bem chamativos e eu abria o livro e ficava igual, tipo Kiko, se gabando da bola ou de um brinquedo que ele tinha. Ele fazia assim, né? Aham, 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 aham. Lembra que ele fazia assim? Aham, aham, né? E eu abria o livro e fazia aham, aham, aham. E as pessoas ficavam olhando e dizendo, olha, que livro é esse? Daí eu, ficava só ali, sorrateiramente, devagar. E eu lembro que assim eu ganhei 2 amigos para Jesus. Um que estava mergulhado nas drogas e outra que estava em depressão na época. Assim eu ganhei 2 pessoas para Jesus. Se eu chegasse assim, seguinte, a serpente sem prudência. Seguinte, vocês são tudo pecadores, estão tudo indo para o inferno, eu estou indo para o céu, se quiserem, falem comigo. Querem ir para o céu? Fale comigo, né? Esse crachá não funciona, esse bottom não funciona. Eu lembro de uma história que um pastor contou, que um cara era uma serpente imprudente. E ele chegou, ele disse, pastor, olha só, todo lugar que eu vou, eu chego com o meu chefe, se ele não é cristão, eu chego para ele, é o seguinte, chefe, deixa eu dizer uma coisa para ti, tu é um pecador miserável, está caminhando para o inferno, e eu sou de Jesus, se você quiser aceitar Jesus, você aceita agora. Daí o pastor perguntou, e daí, funciona? Ele disse, não pastor, já fui demitido 18 vezes já. E o último ainda olhou para mim e disse assim, tu é filho de Deus? Ele disse, então o filho do diabo vai demitir o filho de Deus, tchau. Nome disso, imprudência. Porque Jesus disse, olha, seja prudente como a serpente, saiba o momento certo de chegar. Tem momentos que você não vai precisar falar de Jesus, você vai precisar refletir Jesus. Você vai apenas no seu silêncio, no seu comportamento, nos nãos que você dá, você já reflete Jesus. Eu já contei anteriormente aqui, eu acho que talvez na última mensagem, numa escola eu fui quase que obrigado a celebrar o Dia das Bruxas, e eu disse, eu não vou celebrar, coloquei minha cabeça a prêmio, não vou aceitar isso. O que aconteceu? Ficaram todos de cara fechada comigo, me trataram mal, eu pensei, agora eu vou. O que aconteceu? Dos 18, 19 professores que tinham, todos foram saindo, todos foram sendo demitidos, e sobrou apenas um argentino que eu ganhei para Jesus, e eu me tornei o coordenador da escola, e eu não precisei ficar gritando e dizendo, assim diz o Senhor, raça de víboras, né? Não precisei fazer nada disso, eu precisei manter o meu posicionamento. E aqui quando o rei Agur ele fala da cobra, ele diz que a cobra descendo na pedra, ele diz a cobra em cima da pedra, ela não deixa rastro, assim como a águia no céu, ela não deixa rastro, a cobra em cima da pedra, ela não deixa rastro. Você não tem nada para dever para o diabo, você passa pelos lugares, contanto que você esteja em cima da rocha que é Cristo Jesus. Se você se mantém em cima de Jesus, Ele vai te levando para lugares que você nem imagina, e não vai ficando nada de pendência para o inimigo.
você vai sempre avançando. Por isso que Paulo diz: uma coisa faço, que é esquecendo-me para as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Paulo diz assim: eu não devo nada para Satanás, eu prossigo para frente, eu vou para frente como uma cobra em cima da rocha, em Cristo. Ele diz: eu prossigo para o alvo em Cristo, a soberana vocação em Cristo. Paulo sabia disso, ele entendeu. Agora, por que Rei Agur também fala da serpente? Por que Cristo nos compara e diz que nós devemos ser prudentes como a serpente? Porque o mundo está cheio de lugares apertados. Esse mundo não é feito para nós. Se você está achando esse mundo bacana, bom de morar, eu não sei qual é a Bíblia que você está lendo, porque o que eu vejo é dias de Noé. As pessoas a gente está construindo uma arca e dizendo: entra na arca que vem dilúvio aí. Não vai ser água, vai ser fogo, porque Deus já prometeu. E essa semana eu expliquei para o Micael de novo. O arco-íris, né, papai? Eu disse: Deus está avisando que não vai me destruir com água, mas ele não falou nada sobre fogo, né? Então ele vai vir novamente. Então nós estamos construindo uma arca e esse mundo está nos criticando. Vocês são preconceituosos, vocês pregam o ódio, vocês são haters, e você isso, e você aquilo. Os filmes mostram o oposto de Deus, as séries mostram o oposto da palavra de Deus, as músicas falam o oposto do que Deus fala. Esse mundo não é um mundo tranquilo. Então nós precisamos saber o quê? Entrar em lugares, passar por armadilhas. A Bíblia diz que uma das sementes que o semeador lançou caiu onde? Entre os espinhos. E uma serpente consegue passar pelo meio dos espinhos. Você precisa aprender a se desviar, a sair de situações de aperto que o inimigo tenta colocar você. E é por isso que Jesus diz: tem que ser prudente como a serpente, para sair de situações de risco, de lugares inescapáveis, lugares difíceis de sair. E também nós temos que ter, ele fala prudente como a serpente não tem mão nem pé, né? Nós temos que ter cuidado onde a gente coloca nossas mãos e o cuidado onde a gente pisa os nossos pés. Tinha uma musiquinha de escola dominical: cuidado, ó mãozinhas onde tocam, cuidado, ó olhinhos para onde olham, né? Cuidado, ó pezinhos onde pisam. Tem uma musiquinha assim, que se ensina para as crianças, e nós temos que ter cuidado. Agora, Jesus também fala que nós precisamos aprender a não nos moldar a esse mundo. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, porque a cobra, ela não se deixa moldar por nada, ela vai passando pelos lugares e vai entrando em lugares. Um dia desse eu vi, eles até disseram: lembra daquele joguinho de minhoquinha, que a gente ia pegando os pontinhos, aquele que tinha no celular antigamente? Um dia desse eu vi de uma cobra que ela pegou aquele tijolinho que tem as frestinhas, e ela foi passando pelas frestinhas, e parecia um joguinho mesmo. E tem momentos em que nós vamos precisar passar por situações apertadas para poder fugir das artimanhas de Satanás. Nós precisamos ser prudentes, precisamos estar com os nossos olhos abertos. Deus nos coloca num lugar alto no começo da nossa fé, sim. Ele nos faz andar no céu, sim. Estamos assentados nas regiões celestiais, sim. Mas enquanto nós estamos aqui, nós temos que ter a prudência de uma serpente, mas ao mesmo tempo temos que ser inofensivos como a pomba. Ou seja, a gente é manso, a gente não está aqui para destruir ninguém, a gente não está aqui para pisar ninguém, a gente não está aqui para machucar ninguém. A gente sabe entrar e a gente sabe sair, a gente sabe a hora de falar e a hora de ficar quieto. Amém? Agora, o caminho do navio no mar. Esse é um dos mais lindos, para mim eu acho que é um dos mais lindos, porque Deus nos chama, nos coloca nas regiões celestes. Ele coloca o céu em nós e nos leva para o céu. A gente começa a viver o céu. Aí nós somos colocados, nós ainda estamos nessa terra, nós estamos saindo de situações dia e noite. Só que no meio do caminho, Deus, Ele nos coloca como um navio no meio do mar. E o navio, ele serve para levar pessoas e cargas aos seus destinos. Eu sou de uma cidade portuária, Itajaí, em Santa Catarina. O que mais tem é navio. E eu me lembro que em 2002, eu me lembro que eu fui fazer algumas entrevistas para conseguir o meu primeiro estágio em comércio exterior, que é a minha formação. E eu lembro que eu subi no 11º andar de um prédio,
E quando eu cheguei na recepção, eu olhei para o lado. Quando eu olhei para o lado, a janela estava aberta. E dava de frente para o mar, assim. E eu olhei, eu disse assim: ô Senhor, menino de cidadezinha. Disse: ô Jesus, esse é o lugar para um crente trabalhar. Oh, quem dera, Senhor, quem dera eu pudesse trabalhar aqui. Eu lembro que na mesma semana, eu fui chamado para aquela empresa. E o homem fez a entrevista comigo. E eu acho interessante que ele sentou de costas para a janela e eu sentei de frente para o mar. E eu não precisei falar muita coisa. Ele olhou: amei o seu currículo, mas ele não olhou o que estava escrito no meu currículo. Eu lembro que eu imprimi em folha A4 azul clara, da cor do céu. E eu alinhei tão perfeito. Quem sabe as coisas que eu faço, geralmente eu gosto de alinhar tudo bonitinho, tudo enquadradinho, porque se é para fazer uma coisa, é para fazer bem feito, né? E eu alinhei tudo bonitinho. Ele disse assim: a maneira como você fez o seu currículo, o seu capricho, chamou muito a minha atenção. Não só o que você tem, você fala inglês, você fala espanhol, ok, é o que a gente precisa aqui, mas a maneira como você fez. E eu quero saber se você nos dá a oportunidade de você trabalhar aqui com a gente. Eu disse: aqui. Aí ele me contratou. Beleza, fui para casa pulando de alegria. Quando eu chego no primeiro dia de trabalho, era uma sala que dava mais ou menos umas 30 e poucas pessoas na mesma sala. Era uma parte de um prédio para um lado e para o outro. Tinha uma ilha, que antes era a ilha da logística, que ficava de frente para a cidade. E a outra, que era da exportação, ficava de frente para o mar. Na semana que eu fui contratado, eles trocaram. E sobrou uma mesa que ficava de frente para a janela. E eu, quando eu sentei, disseram: Jean-Pierre, esse é o teu lugar. Quando eu sentei, todos os dias, eu vi o mar, das 8 da manhã às 18 horas. E eu lembro que muitas vezes eu segurava o choro e dizia: Deus, obrigado, obrigado. E eu vi os navios vindo no mar. E eu ouvia a buzina dos navios, e era um sonho para mim se realizando. Mas ao mesmo tempo eu via a grandeza de Deus. Um Deus que pegou um menino que não tinha dinheiro para comprar livros de inglês, que catou os livros na enchente da escola, que lavou os livros e passou com ferro de passar. Agora estava sentado de frente para o mar, entendeu? Olhando a grandeza de Deus e vendo os navios. E tinha momentos que eu estava com um cliente no telefone, e era de importação. Eu comecei trabalhando com importação. Ele dizia: minha carga já chegou. Eu disse: está chegando agora, eu estou vendo o navio na minha frente. Ouça a buzina. E eu botava o telefone e ele ouvia a buzina. É verdade. Eu disse: eu estou vendo o teu navio aqui. E assim foi. Então eu tive uma experiência muito grande com o navio. Navio, ele transporta cargas de um ponto A para um ponto B, e também transporta pessoas. Chega um momento da nossa vida em que Deus não só nos dá a experiência de nascer de novo, não só nos dá a experiência de viver coisas incríveis, como uma cobra passando por lugares apertados, caminho estreito, né? Porta estreita, caminho apertado, passando por dificuldades, vencendo muitas coisas, mas Ele nos coloca no meio do mar. O mar na Bíblia, lá em Apocalipse, diz que o mar são as multidões, são as pessoas. Deus coloca no meio de pessoas, para que a gente possa pegar pessoas que estão indo para a perdição e coloque elas para caminhar para o céu. Deus nos faz um grande cargueiro, que vai levando pessoas da célula, no culto, no evangelismo, naquela conversa lá na padaria, naquele café. E você que antes achava que estava só passando, vou passando pela prova, dando glória a Deus, né? Como serpente em cima da pedra. Não, você foi feito para levar muitos para o céu. Para pensar comigo, eu já falei isso 1 milhão de vezes, mas você que é novo aqui, se você fosse Deus, e alguém tivesse perdido, e de repente essa pessoa olhasse para você: eu te aceito como Salvador e Senhor. Se eu fosse Deus e não tivesse mais nada para ela fazer, na hora, coágulo no cérebro, pum, caía dura na hora, pá, infarto, né, impacto fulminante no coração, pum, dura no chão, pronto, não tem nada para fazer aqui, esse mundo não tem nada. Mas se você está aqui, é porque existe propósito. Se você está vivo,
Se Satanás está dizendo que por que você está vivo ainda? Se você está vivo é porque existe um plano glorioso de Jesus para você. O bairro Jaderlândia está esperando a sua pregação. O Caiçara, o Pirapora, a Propira, o Heliolândia, a Jaderlândia, Disneylândia, até mesmo, onde for, você está, Deus tem um propósito na sua vida. Se você está vivo, Ele quer fazer de você como um navio no meio do mar. Você vai passar por lugares que você vai deixar até algum rastro. Você vai ter que entrar nos lugares que não vai ser muito legal para você. Porque quando o navio ele passa, ele deixa um rastro, mas logo desaparece. Você vai entrar em alguns lugares, você vai ter que se meter em algumas situações que você não queria estar. Mas logo depois o rastro já sai. Você já continua a sua jornada. Você não fica preso naquele lugar. Você não tem rota fixa. Um dia você está igual o pastor, né? Um dia de manhã está fazendo um velório, depois de tarde está apresentando uma criança, depois de noite já está celebrando um casamento, daí no outro dia já está orando por um doente em estado terminal, depois já está pegando no colo e consagrando uma criancinha que acabou de nascer. É um misto de emoções. E Deus, Ele te coloca como navio, Ele vai te colocar em situações que você não vai ter uma rota fixa. Você vai estar no meio do mar, no meio das pessoas, no meio das multidões, levando pessoas que antes estavam se afogando, no meio do deixa a vida me levar, a vida leva eu, no meio, todo mundo está indo pela onda, e Deus está colocando pessoas em cima de você. Parece difícil, é difícil toda semana abrir a sua casa, né? Preparar aquele lanche, e às vezes você não está legal, às vezes você queria que alguém botasse a cadeira da bênção e orasse por você ali, mas você tem que botar um sorriso, né? No rosto, forçado às vezes, mas ele diz: Deus, eu sou um navio, me ajuda a levar só mais um, Senhor, só mais um, como aquele soldado daquele filme, né? Que ele vai pedindo só mais um, Senhor, só mais um, Senhor, só me deixa salvar mais um, e mais um, e mais um, porque Deus te fez como um navio cargueiro. Agora, para que esse navio possa se movimentar, ele precisa de um bom capitão e de uma equipe preparada. Jesus é o nosso capitão, Ele é o nosso guia. E esse capitão, ele segue, nós estamos falando aqui que a Gura estava falando isso aqui no ano mais ou menos 970 antes de Cristo. Então ele não tinha os aparelhos que nós tínhamos hoje. Antes as pessoas tinham que olhar para o céu para saber para onde elas estavam indo. Elas sabiam, ali está Vênus, ali está Júpiter, ali está Marte, ali está a estrela da alva, a espica. Você vai imaginando, eles tinham que olhar as estrelas para se direcionarem. Ali está a Lua. Eles tinham que olhar os planetas, as estrelas e os satélites. Deus, Ele coloca você para levar pessoas, e você não pode perder o céu de foco. Você tem que manter o foco no céu. Deus, como eu vou ajudar esse meu amigo que está perdido? Olhe para o céu. É do céu que vai vir a direção. Para onde eu vou, Senhor? Onde o Senhor quer que eu fale hoje? Entra nessa loja, fala para essa pessoa, abraça esse menino, fala para essa pessoa, manda mensagem agora. O céu vai te dando a direção. O céu vai mostrando para você, e cada vez mais pessoas vão entrando nesse navio que tem um único destino, uma única rota traçada: Cristo. Cristo é o destino final, Cristo é o porto final. Agora você precisa se dispor, você precisa depender do céu. No meio do caminho vão haver muitos perigos, perigos que vêm de baixo do inferno, perigos que vêm de cima da opressão de pessoas, como icebergs, como pedras no meio do caminho, e você tem que estar preparado. O céu tem que ser o seu direcionador. Agora o último caminho que chamou a atenção do rei Agur é o caminho do homem com uma mulher. Primeiro ele disse o caminho da águia no céu, depois o caminho da cobra na pedra, e o caminho do navio no meio do mar, e agora o caminho de um homem com uma mulher, que é o maior mistério, que ele disse: eu só de pensar enrola a minha mente, enrola a minha cabeça, eu fico encucado. Aqui fala de intimidade. Você pode encontrar Jesus, ter uma experiência, nascer de novo, sentir o céu, sentir a presença de Deus, sentir arrepio na nuca, sentir a presença do Espírito Santo, isso tudo é maravilhoso.
mas você tem que saber andar nessa terra também. Por isso que Ele vai te deixar, você vai passar por situações difíceis e você vai vendo a vitória de Deus acontecendo na sua vida. Você também foi chamado, porque Ele disse, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Você foi chamado como um barco no meio do mar, para você ganhar muitas pessoas para Jesus. Mas existe um caminho excelente, muito mais excelente, que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13, ele disse, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ele vai dizendo, né? Ainda que eu queimasse o meu corpo, desse o meu bem, meus bens para os pobres, fizesse todo tipo de caridade, fizesse todo tipo de sacrifício, se eu não tivesse amor, de nada valeria. O maior mistério, o maior caminho que existe é o caminho da intimidade. No fim da sua vida, você pode ter até nascido de novo, você pode ter vivido coisas incríveis aqui na terra, pode ter ganhado muitas vidas para Jesus, mas só uma frase vai importar. Jesus disse, naquele dia, muitos dirão, Senhor, eu profetizei no Teu nome, Senhor, eu expulsei demônios no Teu nome, Senhor, em Teu nome eu fiz maravilhas e prodígios. E Jesus vai dizer, eu não te conheço. E a palavra que Jesus usa nesse texto é a palavra grega ginosko, de onde vem gineka, que você conhece como ginecologia, ginecologista, a palavra mulher, ou seja, fala de intimidade como um homem tem intimidade com uma mulher. Assim como não existe possibilidade de nascer filhos sem intimidade física, sem se despir, sem se mostrar, Jesus está dizendo, você nunca se despiu para mim. Você nunca me deixou ver como você realmente é. Você nunca se abriu 100% para mim. No fim da vida, o que importa é esse relacionamento. É o caminho mais maravilhoso, é o caminho do encontro, é o caminho da intimidade. Porque no fim das contas, quando um homem estiver deitado na cama, nos seus últimos momentos de vida, ele não vai dizer, traga para mim o meu Rolls Royce, traga para mim a minha Ferrari, traga para mim a minha mansão em Salinas, traga para mim aquele bolo de dinheiro que eu guardo naquela maleta. Ele vai dizer, traga a minha esposa, traga os meus filhos, traga aqueles que eu amo. No fim da vida, você pode, talvez você não vai nunca ter aparecido nas redes sociais, talvez você nunca apareceu numa transmissão ao vivo, uau, que privilégio, mas quando a trombeta tocar, você vai dizer, é o meu amado, está chegando, eu estou vendo ele, eu só ouvia falar como ele era, uau, ele é mais lindo do que eu esperava, ele é mais perfeito do que eu sempre sonhei. No fim das contas, irmão, lá no céu tu não vai precisar profetizar, lá no céu não vai precisar de estudo bíblico, lá no céu não vai ter revelação, lá no céu vai ter uma coisa só, uma só pessoa, Jesus. E a Bíblia diz que no céu não precisará de luz, porque o Senhor será a luz e o seu cordeiro será a sua candeia. A Bíblia está dizendo que o céu é cheio de Deus. Deus, Ele comprime todo o céu dentro dele, Ele é o céu. E o mais interessante, eu vi um testemunho de um judeu não praticante chamado Greg Husberg. Ele disse o seguinte, eu era um judeu, fui apresentado no templo quando eu era criança, eu cresci na sinagoga até a minha adolescência, mas quando chegou na adolescência, eu comecei a ganhar dinheiro, fiquei muito famoso em Nova York, comecei a ganhar muito dinheiro, larguei todo o judaísmo, estava cheio de dinheiro, não precisava mais buscar Deus. Aí o que aconteceu? Ele namorou, noivou, casou. Quando ele casou, ele olhou para a mulher dele e disse, olha, onde é que a gente vai passar a lua de mel? Eles tinham várias opções, ele era mega granado, ele tinha muito dinheiro no bolso, ele podia ir para qualquer lugar, mas ele disse que sentiu uma fome absurda, um desejo de ir para Israel. E ele disse, vamos para Israel, mas ele disse, para não estragar a viagem, digamos assim, ele disse, vamos passar uns dias também
na Grécia, nas ilhas gregas. Afinal de contas, a gente vai para deserto, vamos para a praia no final, né? E ele diz que quando chegou em Israel, eles passearam, fizeram festa, e ele disse, ele queria era chegar em Israel, comprar um baseado e ficar doidão. Ele queria era comprar alucinógeno, encher a cara, ele queria era isso, ele queria party, né? Ele queria fazer festa mesmo, bagunça. E ele disse que chegando no final da viagem, ele sentiu um desejo desesperador de alugar um carro. E ele alugou o carro, e eles foram até o Monte Tabor, que é onde Jesus foi transfigurado, diante de Pedro e Tiago e João, lá em Mateus, a gente vê essa história. E ele disse que chegou lá, e ele olhou aquele lugar, e não entendeu por que ele estava ali, mas ele, quando desceu do carro, ele ouviu uma voz chamando ele para aquela direção. E ele ouviu de dentro de ele disse que viu uma pequena igreja, e ele ouviu uma voz dizendo, ó, vem aqui orar comigo. E ele disse que na hora ele disse assim, mas eu não sei nem orar, faz tempo que eu não estou nem indo para a sinagoga, eu não sei como orar, eu vim para Israel para ficar doidão. E ele disse que aquela voz chamou ele para orar, e ele disse, eu não sei o que orar. E ele disse que na mesma hora, o que aconteceu? O céu do lado leste se abriu diante dos olhos dele, ele teve uma visão, ele enxergou o céu se abrindo, e ele viu na hora um homem descendo. Ele entendeu que era Jesus, e Jesus desceu do céu com o seu rosto brilhante como o sol, e veio caminhando na direção dele, e quando ele viu Jesus chegar perto dele, ele disse, pronto, morri, o que vai acontecer? Jesus olhou para ele, e quando ele esperava que Jesus falasse qualquer coisa, Jesus olhou no fundo dos olhos dele e disse assim, eu te amo, só isso. Ele disse que sentiu a vida dele inteira sendo purificada naquele momento. Todo o medo, todas as religiões falsas que ele tinha se envolvido, todo o esoterismo, toda a porcariada que ele tinha comido, num momento saiu tudo, com uma frase que Jesus disse para ele, eu te amo. Só isso. Você não precisa de mais nada na sua vida. Você pode, e eu sei que tem muita gente que se martiriza, às vezes diz assim, eu não estou fazendo nada grande para Jesus, eu nasci de novo, eu sinto o céu, eu já tenho alguns testemunhos de vida, de algumas coisas que eu vivi, mas eu não fiz nada de grande para Ele, não carrego ninguém, minha célula quase não vai ninguém. Deixa eu dizer uma coisa para você, o caminho mais misterioso e o maior caminho que existe é o caminho da intimidade. No fim das contas, Jesus vai olhar nos seus olhos e dizer uma única coisa, eu te amo. Pedro achava que seria rejeitado, porque ele pisou na bola, pisou feio. A Bíblia diz que na terceira vez que Pedro negou, ele amaldiçoou, ele xingou. Ele disse, eu não conheço esse pip. Provavelmente isso que aconteceu, se estivesse sendo transmitido. E a Bíblia diz que Jesus sentou com ele, olhou nos olhos dele, Pedro, você me ama? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me ama? 3 vezes Jesus perguntou, porque é isso que importava. Pedro, você pode ter feito todo tipo de maldade, mas o mais importante é se você me ama. Ei, o maior tesouro que você pode guardar, o caminho mais excelente que você pode trilhar, não é de ter nascido de novo apenas, não é de ter testemunho de grandes livramentos de Deus, não é de ser um grande pregador evangelista, é de conhecer Jesus como Ele é. É de quando Ele chegar no ambiente, você vai dizer, Ele está aqui, eu sei que Ele está aqui, e eu não preciso de mais nada. A roupa no meu corpo é apenas vestimenta, a comida no meu prato é apenas alimento, a água que eu bebo é apenas para matar a minha sede, o dinheiro na conta bancária é só para pagar minhas contas e eu sobreviver. Mas o que importa é o maior dos mistérios. Como é que um homem se apaixona por uma mulher? E como diz aquela canção dos anos 80, When a man loves a woman, lembra? Quando o homem ama uma mulher,
O que acontece? Essa música diz que ele deixa tudo, larga amigo. Se o amigo critica, ele fica brabo, ele larga tudo, ele fica igual um bobão na mão de uma mulher. Esse é o maior mistério que existe, o mistério do amor. Se isso acontece nos nossos relacionamentos humanos, imagine se a gente ficar bobo por Jesus. O que não vai acontecer na nossa vida? Eu lembro de um homem que me marcou muito. Eu conheci ele em 2005, Gregório McNutt. Era um americano que viveu muito tempo aqui no Brasil. Os últimos anos de vida dele, ele estava morando em São Bento do Sul, em Santa Catarina. Ele assim, ele tinha horas que ele falava algumas coisas que chegava até a ser inconveniente. Mas ele tinha uma paixão por Jesus, um amor tão grande por Jesus, que quem estava com ele ficava apaixonado por Jesus. E é isso que eu acho que a gente precisa resgatar, sabe? Das pessoas olharem para nós e dizer assim: por que tu fala tanto nesse Jesus? É porque eu amo ele. Se eu te contar o que ele fez na minha vida, sabe? Falar com paixão. Falta vida nas nossas palavras, irmãos. Falta vida. É você dizer assim: ei, eu sou doido por ele, eu sou apaixonado por ele. Quando ele fala comigo, eu estou morrendo de raiva e de repente eu fico mansinho. Eu estou igual aquele jumentinho amarrado, e ele vem, me desamarra, senta e entra comigo em Jerusalém. Eu fico mansinho, eu fico bonzinho. Quando ele fala comigo, eu estou me sentindo depressivo e de repente vem uma alegria que eu não sei de onde vem. Quando eu estou ansioso, ele me acalma. Quando eu estou dormindo e eu estou agitado, eu não consigo dormir, eu digo: Senhor, me ajuda a dormir. E eu em paz me deito e logo pego no sono, porque Ele me faz repousar com segurança. Está faltando isso, gente. Está faltando isso em nós. Eu quero convidar você a ficar de pé. É muito lindo nascer de novo, ser como uma águia voando no céu. É muito lindo viver essas experiências. Mas quando você não tiver mais força nenhuma, quando você estiver velhinho, com as mãos enrugadas, seus dentes não vão ter mais aquela força toda, talvez você vai não conseguir nem ficar em pé mais, sentadinho naquela cadeira. A única coisa que vai restar, mais importante dentro de você, é o seu amor por Jesus. Em 2005, eu estive numa cidade de Minas Gerais. Eu já contei esse testemunho, mas eu quero contar de novo, porque é importante. Eu conheci um pastor bem velhinho, que ele tinha tido Alzheimer, e ele esqueceu de todo mundo da família, esqueceu dos filhos, esqueceu da mulher, mas ele tinha uma coisa que ele não esquecia de jeito nenhum: seu amor por Jesus. Quando ele pegava o microfone, ele não reconhecia a mulher, ele não reconhecia os filhos, mas quando ele pegava o microfone, ele dizia: oh Jesus, obrigado, porque há tantos anos atrás o Senhor me salvou, e o Senhor tem sido bom, o Senhor tem feito isso. Ele lembrava de tudo que o Senhor tinha feito. Por isso que Davi, quando estava angustiado, ele diz: bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ele diz: bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Não esqueça o que Jesus fez por você. Se apaixone por Jesus. Essa noite eu queria fazer uma oração muito simples. Eu queria que você viesse aqui na frente e você fizesse a sua oração. Jesus, eu quero viver aqueles primeiros dias, aquele tempo em que eu não ficava achando defeito na igreja, eu não ficava achando defeito nas pessoas, eu não ficava procurando pelo em ovo, chifre em cavalo, erros na Bíblia. Eu não conseguia enxergar os problemas, porque eu só conseguia te ver. Eu só conseguia ver Jesus, sabe? Se você já viveu isso, essa noite o Senhor quer trazer de volta esse tempo, essa intimidade, esse amor, essa paixão. Enquanto é ministrada essa canção, eu quero que você venha aqui. Se você quiser se jogar no chão, quiser chorar, quiser babar, quiser rolar, eu não me importo. Quando a gente está apaixonado de verdade, a gente atravessa a maior distância, a gente faz os maiores sacrifícios. As coisas ao nosso redor perdem o valor. Ainda que alguém quisesse dar todos os bens, por esse amor, de nada valeria.
porque as muitas águas não podem afogar, nem os rios podem submergi-lo. É isso que Salomão escreveu em Cantares de Salomão. Ele disse: ei, esse seu sonho de ficar rico, ficar famoso, para quê? Para chegar no fim da estrada sozinho, sem Jesus? É melhor caminhar de centavo em centavo, de tribulação em tribulação, de luta em luta, mas no final da jornada você encontrar o amado da sua alma, o maior dos tesouros que o ladrão não pode roubar, a traça não pode destruir, a ferrugem não pode corroer, aquele que é o príncipe da paz, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte e o Pai da eternidade. Venha até aqui, venha renovar a sua paixão por Jesus.